cinema surge em 1895 com os Lumière na França, né? Isso é importante. Em 1911, quer dizer, pouco tempo depois, já tinha gente filmando aqui no Monte Roraima, aqui na nossa região, que foi o alemão Theodor Koch-Grünberg, que é uma leitura obrigatória para as ciências humanas nas faculdades, as obras do Theodor Koch-Grünberg, porque ele faz uma etnografia exemplar, né? Apesar de uma visão ainda eurocêntrica. Ele tem um etnocentrismo muito marcado na leitura dos povos ameríndios. Ele traz também uma câmera e traz um gramofone para cuidar do áudio dos indígenas, onde ele registra os parixaras, as danças tradicionais. Esse material demorou muitos anos para ser publicado, foi publicado já nos anos 40, depois vai para a Venezuela, nos anos 70 é publicado a literatura dele, e a gente não tinha acesso a essas imagens até que, pela Universidade Federal de Roraima, são trazidas esses registros do Museu de Berlim. E aí a gente tem aquele choque de ver as imagens que o alemão fez aqui da gente, mas sempre muito estereotipada, aquela imagem que eles queriam lá na Europa naquela época. Isso vem se reproduzindo com todas as incursões de italianos, franceses, americanos, inclusive com os próprios filmes de ficção criados na Amazônia. A partir dos anos 80, com acesso a câmeras menores, a gente começa a ver os realizadores locais filmando as realidades. Então, a leitura é outra. É gente que vai até a comunidade, fica lá muito tempo e dialoga, que tem conhecidos, que tem parentes. Então, é diferente o olhar, porque agora quem narra a história somos nós, não é mais o olhar estrangeiro. Isso é muito importante porque tem a ver também com o processo de construção da imagem positiva do ameríndio, dos povos ribeirinhos, né? No caso da Amazônia, em alguns estados dos quilombolas. E essa narrativa agora, dita decolonial, você consegue mostrar uma Amazônia que era invisibilizada. E por que não aparecia? Porque tem a ver também com uma proposta de Estado brasileiro, que nós estamos num Estado realmente violento, o Brasil é um país violento, onde essas ditas minorias não têm esse espaço e nem acesso à tecnologia. E o que é mais bonito, talvez, nessa trajetória é perceber que eles estão tendo acesso às tecnologias e criando, não precisa mais, inclusive, do realizador, né? Nós estamos, por exemplo, sendo observados por eles. Nós que observávamos, agora estamos sendo observados. Quando a gente vai filmar numa comunidade, quando a gente vai num bairro menos privilegiado da capital, ou numa população ribeirinha, nós estamos sendo observados e filmados por eles. Então, o barato talvez seja agora perceber as linguagens que eles estão criando, a partir de uma leitura documental ou não, a partir do cinema, e que isso tem uma visibilidade. É importante essa narrativa da apropriação do cinema por parte dos amazônidas, né, de quem mora na Amazônia, porque foi criada uma ideia de Amazônia, muito pelas imagens, também pelo cinema, de estereótipos, né, como o pulmão do mundo, como a Amazônia, um lugar de povos, entre aspas, que precisavam de uma civilização. Isso tudo foi sendo desmontado a partir do olhar aqui mesmo dos amazônidas. Isso é muito importante. Eu considero o audiovisual uma ferramenta política também, né? É arte, é política. A gente do audiovisual tem a capacidade de projetar um tema, dar visibilidade para questões que muitas vezes o próprio jornalismo ou às vezes outras áreas não conseguem dar visibilidade, né? Posso dar o exemplo de um filme, um curta que a gente fez que chama Fronteira em Combustão, que a gente acompanha o Gilberto, que é um cara que está desempregado, e ele é chamado pelo Riba, o vizinho, para puxar a gasolina da Venezuela, né? Que era uma fonte de renda muito comum, né? Durante muito tempo aqui em Boa Vista, né? Onde as pessoas iam buscar o combustível e revender aqui na cidade, né? Hoje a gente vive uma realidade completamente diferente na região da fronteira, mas esse filme ele teve
ele teve uma visibilidade dentro daquele contexto e hoje é um filme como um documento histórico, mesmo sendo uma ficção. Porque você tem ali um recorte de uma realidade que existiu em nosso estado e que hoje não existe mais. Esse compromisso que o cineasta, né, um documentarista, tem que ter, né, especialmente quando você está trabalhando com personagens, com pessoas reais, com comunidades, né, em que você vai lá, né, faz um recorte daquele contexto, daquela realidade e daqui a pouco você dá visibilidade para isso. É super importante que a gente tenha esse retorno também. Então, é uma prática natural assim de todos os filmes que eu fiz, né, que eu faço, sempre essa devolutiva de ir, exibir, né, sentir com eles, debater, né, com o público, não só o público-alvo, né, que vai assistir, mas o público diretamente envolvido na produção, né. O cinema, ele é uma das artes em que a sua concepção, ela está mais distante do produto final que você vai executar, né? E para fazer você depende de recurso, depende de estrutura, depende de muitos elementos. Por isso a importância que a gente sempre ressalta da política pública, né? Em Hollywood tem, na Europa tem, né? Então na Amazônia também tem que ter uma política sempre contínua de investimento para que não só o cinema, mas que outras artes também possam se desenvolver, né? Possam ter seu espaço. Para isso é fundamental que a gente acredite, né? Acredite primeiro no nosso projeto, na nossa ideia, na nossa capacidade de contar uma história, né? Porque eu sempre costumo dizer que todas as histórias do mundo já foram contadas, menos a que a gente quer contar, da forma que a gente quer contar. Então, acima de tudo, a gente tem que acreditar na nossa história, né? E se conectar com pessoas que têm afinidade com aquele tema, né? Com aquela ideia. E nunca desistir no primeiro não, né? Porque não é o que mais vai ter aí na vida, né? Se aquela história te move, ela vai estar ali o tempo todo, ó, no teu ouvido, surgindo e te querendo impulsionar para vai atrás de contar essa história. E, como eu falo no cinema, quando cada história é contada, ela fica para a vida toda, né? Então, às vezes é muito trabalho, né? Uma produção curta, ela leva no prazo aí de 2 anos, né? Para você pensar roteiro, pré-produção, produção, edição, finalização, né? E especialmente quem quer contar essa história, ali, o diretor, seja ele roteirista ou não, ele é a pessoa que sobrevive, tem que sobreviver de quando a história foi concebida até o momento em que ela vai chegar para o público, que, como eu falei, é o momento que a obra não é mais nossa, né? Então tem que persistir, mas sem dúvida a realização audiovisual ela marca, sabe? Você faz um filme, daqui a 10, 20 anos tem gente te chamando. O cinema é uma das fontes de a gente demarcar a nossa identidade, né? Os nossos valores aqui em Roraima, né? Porque é um estado tão plural, chega gente de todos os lugares e às vezes quem está chegando agora acha que isso aqui está começando, está sempre começando, né? A arte ela tem essa capacidade de fazer as outras pessoas enxergarem, olha, aqui tem identidade, aqui tem uma história, aqui tem uma cultura pulsante. Então bora fazer cinema. O Nordeste e os outros estados acordaram muito cedo para o cinema, para o audiovisual, e a região Norte demorou um pouco mais. Estados como Amazonas e o Pará, eles conseguiram colocar já na cena nacional e internacional um pouco da imagem, da voz e a cara da Amazônia. Para Roraima, nós tivemos um fenômeno importante a partir dos anos 2000 com a criação da associação, de uma filial da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, que é uma associação nacional importante, criada nos anos 70, uma associação combativa, crítica, propositiva, notadamente composta por documentaristas, mas também por produtores de obras de curta duração. E em Roraima nós tivemos essa oportunidade também de criar, a partir da regionalização de editais nacionais, e começar a reunir pesquisadores, professores, publicitários, jornalistas, produtoras, pequenas produtoras, onde nós conseguimos ali
pela primeira vez, ter um edital nacional sendo contemplado por realizadores locais. Então, nós temos aí uma média de 300 filmes, entre curtas e médias, catalogados, documentários de ficção e filmes de animação. Nós temos 3 dimensões aqui em Roraima mapeadas. A primeira dimensão são as produções feitas a partir dos trabalhos de conclusão de curso, dentro das universidades, sejam particulares ou públicas. Isso tem permitido que os estudantes consigam, por meio das suas pesquisas, traduzir em imagens um pouco do que acontece em Roraima, dos desafios sociais, econômicos, culturais, ambientais. Nós temos uma outra dimensão, que são os filmes incentivados por editais, que são muito poucos. Eu cito esse que inaugurou a associação, que é o Doc TV, um programa do Ministério da Cultura. Nós tivemos aqui pelo menos 3 edições e outros editais também que as pessoas vão lá e com muita coragem fazem. E a última dimensão, que é o filme de guerrilha, aquele que é feito do próprio bolso do realizador. Então você junta um amigo, junta alguém do teatro, junta alguém que trabalha em televisão e vamos fazer um filme e aí dá certo. Nós fazemos cinema de guerrilha, mas é importante que a gente também pare, que a gente tenha condições de ter uma produção com dinheiro, sabe, com logística, uma produção hollywoodiana, sabe? Nós temos técnica, nós temos capacidade, nós temos história para fazer filmes tão bonitos quanto filmes que estão sendo rodados aí fora, né, pelo mundo todo. Então, nós merecemos sim também esse suporte, né? Mas que fique claro que não é um suporte vital, é apenas mais um apoio durante a caminhada que a gente já vem seguindo, né? Então, é importante sim ter políticas públicas que ajudem os artistas, ajudem os cineastas, porque nós estamos levando a nossa cultura, nós estamos levando a nossa identidade para fora. E se a gente recebe um prêmio lá fora, é porque nós somos aquilo, entendeu? Se as pessoas lá fora reconhecem os artistas daqui, de Roraima, é porque elas se identificam. Roraima é um estado que ele já é representado mundialmente, globalmente, como um estado, já é reconhecido como um estado fazedor de cinema. Temos muitos diretores premiados aqui em Boa Vista, que são daqui, né? Mas agora chegou o momento da gente transgredir isso, transgredir no sentido de contar as nossas histórias, sermos os protagonistas da nossa própria produção, da nossa própria história, fazer, não para o outro lá fora ver, porque para mim é muito importante ganhar um prêmio internacional e ser reconhecido fora, mas é muito mais importante para mim, eu como diretor amazônico de guerrilha, é fazer um filme, uma pessoa que mora aqui, que participou do filme, ou que participou, que tem uma vivência parecida com o que está passando na tela ali, ela se identifique. O que caracteriza a formação de uma identidade, né? Quando alguns elementos se ressaltam e ele aparece em mais de um lugar, né? Aparece na minha produção, aparece na produção do Alex, da Elisa, enfim, do Roraimana. Então, eu acredito que a gente ainda está caminhando para se consolidar uma identidade do nosso cinema, especialmente do ponto de vista temático, né? Também porque nós somos muito diversos aqui, né? Estamos numa tríplice fronteira, somos o estado com a maior concentração de terra e de etnias indígenas. Então, sem dúvida, isso é uma característica muito forte que vai estar sempre permeando muitas narrativas aqui, né? Então, acho que esse foco nas nossas matrizes culturais originárias, né? A temática da migração vai estar cada vez mais forte, né? De alguma forma permeando as narrativas. Então, do ponto de vista temático, a nossa identidade vai percorrer sempre essa questão de fronteira, né? De matriz indígena, de migração, né? Então, de Amazônia. Então, são elementos que, de alguma forma, vão consolidar a nossa identidade temática de narrativas cinematográficas aqui em Roraima, né? Então, eu tenho certeza que isso vai chamar cada vez mais atenção, tanto dos realizadores locais, quanto das outras pessoas que fazem cinema e queiram filmar aqui também, né? Eu vou falar como uma pessoa que também não sou daqui, eu sou do Amazonas, né? Eu nasci em Manaus, então o estado ele me recebeu muito bem, como um profissional. Apesar de que existe uma conversa entre os artistas,
de meio que uma hostilidade que a gente vive na cidade em relação à nossa aparência, em relação a gênero, em relação à posição política, né? Então, dessa forma, às vezes a gente acaba recebendo uma mensagem mais meio que hostil da sociedade do Estado, né? Agora, culturalmente falando, é um Estado que está, ao meu ver, se expandindo, crescendo, aprendendo também, então gerando muitas oportunidades. É um lugar que, culturalmente, profissionalmente falando, você tem muita oportunidade de desenvolver o seu trabalho. Aqui existem muitos grupos culturais, sabe? Vivências étnicas, vivências urbanas, sabe? E cada vertente, cada grupo desse, ele traz consigo a sua história, a sua imagem, a sua memória, a sua estética, né? O cinema ele é muito amplo, né? Ele é pensado como uma indústria, né? E a indústria cinematográfica, para acontecer, depende de muitas pessoas, né, em atividades distintas. Então, num curta-metragem, por exemplo, de ficção, a gente envolve 20 pessoas trabalhando. Então, vai da direção, roteiro, direção de fotografia, né, que é o operador de câmera, tem técnico de som, tem diretor de arte, tem figurinista, tem continuista, né, tem muita gente, tem contra-regra, tem a equipe de produção, né, tem edição, finalização. Então, eu tenho certeza que quem tem interesse por esse segmento, né, por essa linguagem cinematográfica, vai se encontrar em alguma dessas áreas. Eu acho que dentro do cinema a gente, querendo ou não, assim, feliz ou infelizmente, a gente trabalha muito com técnica, sabe? Quando você tá num set, assim, sabe, com, sei lá, 40 pessoas, que cada uma tá ali fazendo alguma coisa, sabe? Não tem como você ter muito espaço, assim, pra ser intuitivo e fazer do jeito que você acha que é, sabe? A gente conta ali com, enfim, todo mundo ali tá cumprindo um horário, uma agenda, um cronograma. E aí não tem muito como não contar com o conhecimento da pessoa, né? Ela tem que saber o que ela está fazendo, né? Então a educação e a formação é essencial, assim, para a gente conseguir produzir um cinema e histórias de qualidade, sabe? Que faça com que o público queira ver, sabe, nossos filmes. Então a educação faz toda a diferença, assim, né? Num set onde cada um sabe o que está fazendo, isso faz o filme se projetar muito mais fácil. A gente não tem muita formação, né? O que a gente tem é a iniciativa privada que de vez em quando consegue promover alguns workshops, né? E o que a gente precisa é de um investimento direto, né? Linhas de fomento direcionadas, né, para a formação. É algo que vai ser possível agora com esses editais das leis que estão vindo, né? A gente vai ter uma linha destinada à formação. E aí, com certeza, vai ter muito curso e workshop e capacitação dentro do cinema e em diferentes áreas do cinema para cá, com certeza. Nós tivemos um desmonte das políticas do audiovisual no Brasil nos últimos 6 anos. E isso é importante, porque antes, o que nós tínhamos de iniciativas positivas? Tudo é muito recente, né, na área do audiovisual para as regiões Norte e Nordeste. Nós não temos uma faculdade de cinema aqui, e a mais próxima que nós temos é em Belém, na Universidade Federal do Pará, com uma faculdade de cinema. O Centro Audiovisual Norte e Nordeste, ele era um projeto do Ministério da Cultura por meio da Secretaria de Audiovisual, que, em conjunto com a Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, permitia a realização de cursos de média e longa duração nos estados do Norte e Nordeste. Esse projeto acabou. Mas nós conseguimos aqui em Roraima trazer pela associação, em parceria com a própria universidade, diversos cursos de formação, direção de fotografia, direção de som, roteiro, produção executiva. Então nós tivemos uma série de cursos muito bons, com pessoas muito qualificadas, realizadores, pessoas premiadas, onde nós pudemos nos aperfeiçoar, onde muitas pessoas se descobriram, disseram, olha, é possível fazer um filme, então, eu quero fazer um filme. Foi aí que foram surgindo os nomes que estão, inclusive, hoje, agora na cena audiovisual, porque a partir daquele treinamento, com foco na linguagem de cinema, as pessoas começaram a se encorajar. Não, vamos obter um equipamento para a gente poder fazer, vamos conversar com os amigos. Então, foi central. A partir dali, muitos cursos vieram,
Mas hoje, realmente, nós estamos órfãos dessa formação. Há um debate construído dentro das universidades para que tenha um curso de cinema, assim como tem um curso de música, de artes visuais, mas o curso de cinema é um curso caro também, que exige muito equipamento, mas já há uma sinalização e é um sonho, sim, da categoria. Talvez daqui a alguns anos a gente vai estar comemorando a implantação em Roraima de um polo, de um núcleo. O audiovisual ele agrega todas essas possibilidades, né, de contar uma história. A mais conhecida por nós é o que se consolidou em Hollywood nos anos 40, que é os filmes de ficção, é aquela coisa salvacionista do personagem, do arco dramático que tem começo, meio e fim. Então isso consolidou na nossa cabeça desde cedo, as novelas também. Mas o audiovisual ele vai muito além, ele tem suas especificidades de contar uma história. Eu posso contar sim uma história me utilizando das outras artes, sim, da literatura. Eu posso pensar em obras de documentário aproximadas ao jornalismo, obras de documentários aproximadas à linguagem de cinema também, ou o híbrido de ficção e documentário. Então, as possibilidades são infinitas. O curta-metragem pela Agência Nacional de Cinema é limitado até 15 a 20 minutos, o média-metragem, que é mais destinado à televisão, até 52 minutos, e a partir de 52 é o longa-metragem. Mas qual é a primeira experiência de um realizador, de alguém interessado em cinema? É o curta-metragem. Então, o curta ele te permite fazer filmes de 1 minuto até 15 minutos, e ter uma boa distribuição no Brasil, né? As pessoas vão para a sala de cinema, vão para a universidade ver na laje, no muro, até os processos de exibição dos curta-metragens, onde a gente, enquanto realizador, pode ter a nossa obra lá. Tem também o fenômeno dos filmes experimentais, que é chamado também de videoarte, que você pode fazer uma pequena intervenção em vídeo de alguma ideia que você tem. Então, o audiovisual abre essas possibilidades. Do ponto de vista de produção, eu acredito que a nossa identidade é sempre trabalhar com muita criatividade, né? Porque a gente tem mais dificuldades em termos de recursos, em termos de estrutura, de logística, e isso exige cada vez mais criatividade da equipe técnica, né? Então, um marco da nossa identidade é fazer audiovisual no extremo norte com muita criatividade. O cinema não é apenas entretenimento, né? Você assiste um filme, você ri, você chora, você sente medo, mas aquilo ali ele te dá uma mensagem, ele te passa uma mensagem, entendeu? Então, o cinema ele é antes de tudo uma forma de expressão. A pessoa assistir, se identificar e dizer, cara, eu passei por isso, essa é a minha vivência, entendeu? Uma coisa que eu sempre digo é que para trabalhar com cinema tem que gostar de gente. Diferente de algumas artes que você consegue desenvolver um trabalho mais individual, mais solo, o cinema ele depende de muitas pessoas, especialmente quando a gente quer fazer uma produção, né, que vai, né, ter um porte cada vez maior e que vai repercutir, né? Cinema é política, cinema é contato com pessoas. Quem tem uma ideia, você tem que não só ter o recurso para produzir, mas você tem que convencer as pessoas a acreditarem naquela tua ideia. Então, tu tem uma ideia que para ti parece genial, tem que fazer essa ideia mobilizar outras pessoas, porque cinema não se faz só, se faz em coletivo. Então, quem quer trabalhar com cinema tem que, acima de tudo, gostar de gente, tem que gostar de contato, gostar de pessoas. Acho que também é isso, assim, a coletividade faz muito parte do cinema, né? É bem ímpar como a coletividade atua, né, dentro do cinema para ser possível, né, assim, gerar um filme. Então, acho que essas são as potencialidades que a gente tem aqui enquanto Estado e município. Você que está sentindo essa incomodação de querer fazer isso ou de querer estudar sobre isso, você que está sentindo essa necessidade, é importante dizer que isso é o essencial. Só o fato de você querer algo, entendeu? Você idealizar ou botar aquilo como um objetivo já é o primeiro passo para você dar um jeito de construir. Então, isso é importante valorizar a cultura. Valorizar a cultura é valorizar a vida. Eu sonhei
muito, assim, por muito tempo fazer cinema e achei que não fosse possível, né? Acho que quando eu finalmente percebi que era possível, né? Eu ainda assim enfrentei alguns desafios que são específicos daqui, mas eu acho que o que ficou é que você tem que ir lá e você tem que fazer, sabe? Não dá para ficar pensando muito, sabe? Às vezes é ótimo você querer pensar e querer estruturar e querer, sabe, trabalhar cada detalhe, mas às vezes isso atrapalha tanto a gente, sabe? Principalmente para quem está começando que acha que não sabe tanto, sabe? Faz do jeito que você sabe, vai na intuição fazendo você consigo mesmo, sabe? Que assim dá para descobrir um monte de coisa mesmo. E eu acho que algo também que é essencial para quem quer começar a fazer cinema é se abre assim para fazer contato, sabe? Para conversar com pessoas que estão dentro da área, né? Para se aproximar desse segmento, né? Que é bem forte e atuante aqui. Acho que também que isso proporciona abertura e experiência também. E faz toda a diferença na hora de você se inserir, sabe? No mercado audiovisual e cinema. E a outra coisa que eu diria é para consumir. Consuma produtores locais, consuma cinema do norte, cinema roraimense, porque isso também ajuda a gente a ter uma perspectiva, né, de quais são as nossas narrativas, o que ainda não foi feito, o que pode ser feito, sabe? Dá muita perspectiva também consumir a gente e é massa pra caramba, né, assim, você consumir produtores locais. Popularizar, democratizar, né, é essencial, porque atua justamente nisso, né, das pessoas terem contato com aquilo e não só de vir no cinema e ver o filme, mas de repente perceber que eu posso fazer, eu posso gravar, eu posso escrever, eu posso dirigir, sabe? Isso também faz com que as pessoas mudem, sabe, a perspectiva que elas têm sobre os fomentos à cultura. Sempre vai haver desafios a serem superados. O cinema, quando você faz uma produção, é um grande desafio. O cinema, quando a gente fala ação, tudo acontece, entendeu? Tudo que for para acontecer de ruim acontece na hora que você está filmando. Uma característica de um cineasta é a paciência. Você tem que ter muita paciência porque muitas coisas vão acontecer, mas são desafios que você vai superar. Realizar um filme como você conceber um filho, né? Então você tem todo o planejamento prévio, tem a produção, tem a pós-produção e você vê, né, quando a obra está pronta, ela não é mais só sua, né? Ela ganha o mundo e cada um vai interpretar aquele filme de uma maneira distinta. Então dizer que eu tenho um filme favorito dentro da minha lista é quase como se eu estivesse preferindo por um filho. E faço o filme, né, que independente da tecnologia, né, do celular, se tiver um celular, se tiver uma câmera, que faça um filme, que se associe com outras pessoas também. O cinema, assim como as outras artes, é uma obra coletiva. Então é importante que haja sempre um debate, uma conversa de de que história nós vamos contar. Qual a história dentro do grupo social que a pessoa pertence, está dentro da comunidade LGBT, está dentro dos povos indígenas, está dentro dos povos de terreiro, dentro da universidade, você tem um grupo na escola, você tem um grupo na sua igreja. Todo mundo pode produzir, todo mundo pode fazer. Então, se há um desejo, se a moçada na escola vê que tem uma abertura e dá para pedir um incentivo dos professores, da direção da escola, faça, porque é uma experiência fantástica e os grandes festivais no Brasil começaram assim, as pessoas se filmando, exibindo, se vendo com as famílias, todo mundo numa sala de cinema ou então num espaço onde havia uma troca, né? Nós tivemos essa experiência aqui em Roraima também, nos interiores, que ao exibir filmes locais, as crianças dizem, olha, aquele é meu avô, aquele é meu tio, olha que legal, vovô está na tela. E essa afirmação, essa estima, ela é amplificada com o cinema. Isso é muito importante porque a gente deixa de apreciar o que vem de fora, né? O bonito é sempre de fora. Não, a gente começa a ver que o bonito está aqui.